O segundo ano é mais complicado do que o primeiro ano e é também mais importante para um quarterback. Você concorda com isso? Bom, a gente vai discutir aqui sobre os quarterbacks que vão entrar em suas segundas temporadas em 2025 e é claro que eu quero saber a opinião de vocês. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, me perdoem, minha voz não tá 100%, tô um pouquinho resfriado, mas tinha que aparecer aqui pra gente conversar sobre o futebol americano no período que vai começando aquelas férias, a gente vai achando algumas pautas aqui, então a sua participação é fundamental, é muito importante. Deixa aqui embaixo seu comentário, sua sugestão, sua dúvida. Eu tô com algumas dúvidas anotadas aqui, eu vou passar ainda, vou responder. Mas eu quis trazer essa discussão. Daqui a pouquinho eu explico como eu cheguei a essa pauta, tá? Então vamos lá, deixa o seu like, seu hype, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do nosso clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal. Tem vantagem, tá? Tem grupo no Telegram, esses vídeos entram mais cedo pra vocês e você colabora pra que a gente mantenha esse trabalho vivo. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá então, durante o vídeo aqui eu vou ter que tomar uma água porque não tá dando, tá? Mas vou pedir também aquela moral pro gol, né? Porque eu vou sofrer bastante essa semana, tenho bastante coisa pra falar e eu espero ter voz. Então vamos nessa, dê aquela moral. Aqui embaixo na descrição tem o link lá direitinho pra você se inscrever também no canal do Gol. Você que gosta do futebol, tá rolando o Mundial de Clubes, tá? Tá rolando um jogo inclusive aqui, eu estou acompanhando aqui. Muito bom ver o Rose Bowl, né? Meio-dia no horário de Los Angeles. É super agradável de jogar futebol nesse horário. Vamos lá então. Torcedor dos Bengals, vou começar com vocês aqui, tem uma boa e uma má notícia, tá? A boa notícia, eu vou começar por ela, né? Aqui que o time voltou a conversar com o Trey Hendrickson, o pass rusher que é fundamental, um jogador muito importante para o time, e segundo a informação do Ben Baby, que é um repórter da ESPN que é sensacional, né, da região ali de Cincinnati, tive o prazer de conversar com ele bastante a caminho do treinamento lá no Super Bowl em Los Angeles. E, cara, gente boa pra caramba, e um cara muito bem, né, envolvido ali no meio. Trouxe a informação de que o time voltou a conversar com o jogador, voltou a ter conversa dos dois lados, né? E existe um certo otimismo, tá, ao redor do jogador. Então, quem sabe tenha uma chance do Hendrickson seguir na equipe dos Bengals. O Hendrickson foi o líder em sacks na temporada passada, 17 sacks e meio. Nos últimos 3 anos ele teve 43 sacks, um sack a menos do que teve o Myles Garrett. Então os números dele são excelentes mesmo. E ele quer uma extensão. Normal, né? É um jogador que está com 30 anos, está entrando em seu último ano de contrato, tem 16 milhões de dólares para receber esse ano, mas quer ter segurança, né? O jogador ele fala, ele não quer pensar 2 vezes se ele vai entrar num lance. Ele tendo uma garantia que se ele se machucar não tem problema, ele vai receber um dinheiro no ano que vem, ele entra de cabeça, né? Ele vai sem pensar. Se ele não tem contrato pro ano que vem, se ele tem que pensar que ele pode atingir uma free agency, ele pode perder alguns milhões, talvez o cara nesse pensamento ele acaba perdendo o lance e é uma coisa que o cara não quer jogar. Então, normal, tá? Eu acho que os Bengals têm que pagar o cara. Ele perdeu os 3 treinos, 3, tá? 3 é assim. Os 3 treinos da semana passada, os 3 dias de treinamento do minicamp, que é obrigatório, e ele pode ser multado, tá, em 105 mil dólares, mas é claro que se um acordo foi feito, né, esse dinheiro aqui ele vai ser recompensado de alguma forma, alguma parte do bônus entra aqui, tá? A má notícia, eu falei que tinha uma boa e uma má notícia, é que olhando para essa direção do time, cara, eu fico realmente, eu acho complicado se animar com qualquer coisa, qualquer notícia positiva, tá? Eu tava buscando algumas informações mais sobre o caso do Shemar Stewart, né, escolha de primeira rodada do time no draft desse ano, que na semana passada deixou o treinamento sem participar de nenhuma atividade e ainda sem contrato, né? Não assinou o seu contrato de calouro. E, cara, é patético o que os Bengals estão fazendo, tá? A informação que a gente consegue observar aqui é que o ponto que está travando todo esse contrato é, assim, algumas garantias que existem no contrato que nos últimos anos do contrato. Tá? Então vai lá, dá um contrato de 4 anos, ele escolhe de primeira rodada, então ele pode ter o 5º ano, e aí alguma parte do dinheiro garantido não seria garantido em caso, por exemplo, de suspensão, se ele tiver uma suspensão por, sei lá, começar o contato com a coroa do capacete, se ele fizer alguma coisa dentro de campo que ele acabe gerando uma suspensão, ele perde uma parte garantida. E
considerando que é um contrato de calouro, não é a primeira escolha geral, falando de um pass rusher que é cada vez mais caro, cara, é troco de pinga, é besteira, tá? E o ponto principal aqui que é o seguinte, esses termos, eles são previstos no CBA, que é o acordo coletivo que os jogadores do sindicato acertam lá, né? Mas eles nunca foram usados. Então, os Bengals querem fazer do contrato do Shemar um precedente. Eles querem abrir esse precedente aqui e aí tá certo o jogador. Porque, assim, ele vai abrir mão dessa grana. Por que ele tem que abrir mão dessa grana? O cara tá certo em lutar para ter as melhores condições de contrato. E também evitar se tornar um precedente. Eu não queria entrar na liga e poder daqui a pouco ser visto como o cara que, sei lá, não fez o suficiente e tirou os direitos dos jogadores que tem lá. Então, assim, uma besteira. E os Bengals têm que abrir o olho, tá? Tanto no Hendrickson quanto no Shemar, porque é o seguinte, pass rusher é caro, tá cada vez mais caro. E quanto mais tempo você demora, você corre risco de ter que pagar mais caro. Se eles tivessem fechado com o Hendrickson no ano passado, que ele queria, já não tinha o contrato do Myles Garrett para assombrar, né? Não tinha aquele problema. Se eles tivessem fechado quando o Max Crosby fechou, já seria mais barato que o contrato do Garrett. Então, se o seu time tem um pass rusher para renovar, tem algum jogador da posição, né? Tipo Cowboys assim da vida, é bom você ser o próximo contrato anunciado, né? Não ser aquele time que vai ter que resolver depois do próximo, porque é assim que funciona na NFL, é sempre cada hora fica mais caro os contratos, tá? Algumas notas rápidas aqui agora, vou passar aqui a UFL, né? Se você estava acompanhando a UFL, tá difícil acompanhar no Brasil, mas o título ficou com o DC Defenders, né? Que venceram o Michigan Panthers na final, 58-34, é a segunda vez em poucos meses aí que a capital dos Estados Unidos frustra os sonhos de um time de Michigan. Um público de 14.559 pessoas no estádio. Quase metade do que teve no ano passado. Eu não sei, esse ano eu achei que a UFL ficou ainda mais escanteada. Eu torço muito para que funcione, para que a gente tenha uma liga, mas eu sinto que tá miando já antes de fato crescer. Tomara que continue, tomara que cresça, mas não sei, me passou uma impressão ruim esse ano. Os Saints assinaram um contrato de 1 ano com o Ken Akers, né, running back que a semana passada trabalhou no minicamp, foi isso, a semana de treinamento, os trabalhos ele fez como um tryout, né, como um teste, e acabou passando, assinando o contrato por 1 ano. E temos, bom, a maioria dos minicamps acabaram, né, os minicamps obrigatórios aqui, muitos trabalhos dos times da NFL programados para a próxima semana já foram cancelados também, tinha algumas atividades, né, não obrigatórias ali, estão sendo canceladas. Temos Ravens, Chiefs, Giants, Rams e Seahawks fazendo os minicamps nessa semana, aí depois vem as férias de fato, né, para só lá quando começarem os treinamentos da pré-temporada mesmo, pegar para valer, ali na metade de julho, e os Rams vão trabalhar no Havaí. Achei legal isso aqui, né? Eles vão lá, vão fazer o Pucanacua, tudo mais, acabar... eles vão promover o turismo no Havaí, tudo, então, a pré-temporada deles... quer dizer, o treinamento obrigatório vai ser no Havaí, aí eu até topava também e não ia fazer holdout, não. Quer dizer, um holding, né? Eu ia pra lá, mas não sei se ia treinar, não. Vamos lá, mais uma última notícia pra gente fechar aqui. O governador do Missouri assinou no sábado uma tarifa, né, para arrecadar centenas de milhões de dólares para patrocinar a reforma do Arrowhead Stadium e a construção de um estádio para o Kansas City Royals. Estão falando em 1,15 bilhão de dólares. É muito bom, né? Muito bom ver dinheiro público aí patrocinando obra de bilionário, né? Cara, não tem problema. A cidade tem que trazer, porque gera dinheiro também. Faz sentido, mas eu acho muito pesado esses caras, né? A NFL gera bilhões e os caras ficam forçando a cidade, senão vai tirar. Eu não sei, eu prefiro essa ligação maior com a cidade. Eu não consigo pensar no Kansas City Chiefs jogando em outra cidade, por mais que seja o Kansas, né? Por mais que seja o outro lado da ponte. Mas sei lá, fica estranho. Não sei. Tá? Teoricamente, os times têm até o dia 30. Os times, estou falando do Kansas City Chiefs e do Royals, para decidir, desculpa. Podem ir para o outro lado da fronteira, para o Kansas. Kansas ofereceu um estádio fechado para os Chiefs. E eu não gosto de estádio fechado, você sabe muito bem. Eu acho que a questão do estádio aberto é um fator
pro Kansas City Chiefs. Imagina os Dolphins, que delícia, ia adorar ir pra lá, né? Jogar num estádio fechado, hermeticamente fechado, um ambiente neutro, bobo. Um estádio fechado atrai a atenção da NFL, uma possibilidade de um Super Bowl por lá. Mas a cidade segue sendo fria. Então, não sei, viu? Porque quando eu fui pra Minneapolis, teve o Super Bowl lá, e a conversa geral é que assim, cara, não dá pra ter numa cidade fria desse jeito, porque queira ou não, você tem que sair. Não dá, por mais que o jogo não seja, né, cruel ao extremo, não tem festa fora, não tem nada. Então, não sei se vai atrair tanto assim não, mas tá aí. Tem a chance do Kansas City Chiefs, então, mudar, ir para o Kansas, pular a ponte. Eu só não gosto disso, né? Eu acho que os caras tinham que colocar uma graninha a mais, eu não gosto desse terrorismo de tirar. Mas, deixa aí a sua opinião, às vezes você gosta também, problema nenhum, tá? Vamos lá então para o tema principal desse vídeo. Lembrando a vocês que previsão, nesse momento da temporada, previsão é um total chute e eu não tenho a menor chance de estar errado. Eu não tenho a menor chance de estar errado. Você não tem a menor chance de estar errado. Nesse momento ninguém errou. Ninguém acertou, ninguém errou. Né? É previsão. Talvez a gente venha lá na frente, tá em setembro, mas outubro, novembro, dezembro, a gente tenha, cara, você errou, você falou besteira, e aí tudo bem. Fala assim mesmo, minha previsão foi errada. Mas não é torcida e não tá errado. Se você discorda de mim, a gente tem previsões diferentes. Não quer dizer que eu esteja certo, né? Ou que eu esteja errado, que você esteja certo. Não quer dizer nada disso. É só uma forma diferente de ver as coisas, tá? Então fica bem claro, ninguém tá errado nesse momento. Vamos lá. O ano passado a gente teve um draft que, saiu uma classe, tem um potencial muito grande. Essa classe de quarterbacks é sensacional. Eu vejo um grupo que tem chance de, sabe, superar as grandes classes da história de quarterbacks, que olha só que coisa incrível, que todo mundo saiu muito bem. Quem sabe todo mundo ganha um Super Bowl, torço pra isso. Mas quem sabe ganhe e dê certo, mas nós temos que ter um pé um pouquinho, né? Um pouquinho de calma, normal, tá? Mas a gente teve vários quarterbacks, a gente vai começar a passar por cada um deles esperando o que vem para o segundo ano. Sempre falo, o primeiro ano é importante, é para se estabelecer, é para aprender, o segundo ano já te cobra um pouco mais, né? Mas cada caso é um caso, a gente vai avaliar cada um deles aqui nesse vídeo e eu vou dividir a tela para dar uma facilitada na minha edição, porque não tá fácil não, tá? Ó. Vamos lá então. Começando com o Caleb Williams, a primeira escolha geral do draft foi para o Chicago Bears e o primeiro ano dele, estatísticas, não tá aparecendo todinho na tela, mas vocês estão vendo aqui do lado. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Vocês vão ver aqui, ó, tá aqui assim, tá? Tô colocando no site da ESPN, né, para favorecer a parceira, mas tem aqui as estatísticas também, vocês se encontram também as estatísticas, não é grande trabalho. Mas ele teve 3.541 jardas passadas na primeira temporada, 20 passos para touchdown, 6 interceptações e, bom, em alguns momentos foi muito mal, outros momentos foi muito bem, parecia promissor, e o que vem pela frente? Né? Será que o Chicago Bears vai conseguir destruir mais um talento que se olha e fala assim, cara, esse quarterback tem potencial, esse quarterback vai longe, será que os Bears vão fazer isso? Ele bateu vários recordes, porque também, mano, basicamente se acertasse um passe, você já era o melhor quarterback calouro da história dos Bears, né? É uma coisa muito ruim mesmo, foi um cemitério. Fazia sentido o pai do Caleb Williams estar bravo e não querer o filho dele jogando lá, porque, você quer o melhor pro seu filho. E aparentemente não era, principalmente com Matt Eberflus e companhia, né? Era horrível o cenário para a equipe dos Bears, por mais que tivesse feito boas contratações. Eu não gostava da comissão técnica, era a minha grande preocupação. Agora eles têm um novo treinador, é o Ben Johnson, que era o coordenador ofensivo dos Lions, que é um cara que transformou o Jared Goff num quarterback top 10, é um cara que era o treinador mais desejado, né? Era o coordenador que chegava para o cargo de treinador que todo mundo queria ter no seu time. Ele leva o Declan Doyle como o coordenador ofensivo e a gente vai ter algumas mudanças claramente. O ano passado o Chicago Bears era um time que tinha pouquíssimo play action, né? Que é aquele fake ali de passar pro running back e fazer o passe depois. Tinha pouco movimento pré-snap, né? As jogadas meio que os caras se alinhavam e aí tinha pouca leitura ali, não tinha uma movimentação para tentar atrapalhar a leitura da defesa.
e a gente vai esperar isso muito mais frequente agora com o Ben Johnson, porque os Lions eram um dos times que mais fazia movimentação pré-snap, que mais tinham play action, e a gente pode esperar muito disso. O problema é que a gente não sabe o que o Ben Johnson é, se ele vai ser um grande treinador, mas ele era uma aposta muito certa, e o Ben Johnson carrega em sua manga aquela carta esse QB não é meu, né? Aquela herança maldita. Não escolhi esse cara, eu não teria escolhido, né? Falavam muito bem dele, mas eu não vi esse cara todo. Então eu quero ter o meu quarterback para eu trabalhar com isso. E os Bears vêm sofrendo muito com isso. Eles draftam um quarterback, naquela temporada mandam embora o treinador, e aí chega o novo treinador, que não consegue usar o quarterback, tira o quarterback, pega o dele, esse cara não rende, manda embora o treinador. Então eles estão nesse ciclo aqui já faz um certo tempo, e pode acontecer com o Ben Johnson. O Ben Johnson pode falar, ó, não quero mais o Caleb Williams, vou atrás do meu quarterback. E essa cartada sempre tem na manga de um treinador que faça um trabalho minimamente interessante. Minimamente interessante, tá? Eu vi alguns sinais positivos do Caleb Williams. Eu acredito que ele vai conseguir se aproveitar desse novo Chicago Bears. Tem um calendário complicadíssimo. É um calendário bem difícil de se enfrentar mesmo, tá? Assim, bem difícil. Tem time que fala, tem site que coloca como o quarto, tem outros que falam que é o segundo mais difícil, tem alguns jogos que você no meio da semana tem que sair, vai partidas fora ali, assim, então não vai ser fácil não para a equipe do Chicago Bears, mas eu acredito que tem uma chance de dar certo. Quer ver, eu te mostrar aqui o calendário deles. Ponto principal que falaram aqui, por exemplo, ó, você tem esse jogo aqui do Thanksgiving, fora de casa contra a Philadelphia, depois você sai contra Green Bay, e essa sequenciazinha aqui é chata, né? 2 jogos fora numa reta final ali, pode pegar pesado. Você já começa a temporada também com um jogo contra Minnesota, não vai ser fácil. Então, não sei se eu vou cravar que esse time vai, né, vai dar certo, que vai voar, que vai ser tudo bem, qual que vai ser o cenário, mas eu acho, sim, que vai ser um bom ano pro Caleb Williams. Vou colocar ele como um setinha pra cima, acho que vai ser melhor do que o ano passado, né. Aí a gente vai pro Jayden Daniels, esse cara aqui é difícil falar que vai ser um ano melhor, porque ele já teve um ano excelente. Um ano com 3.568 jardas passadas, 25 passos para touchdown, 9 interceptações, que correu muito bem também, né? Teve estatísticas muito interessantes como running back, o cara que foi eleito o calor ofensivo do ano, 891 jardas corridas, 148 carregadas, levou o time até a final de conferência. Perfeito. Esse time aqui, esse cara é o futuro, esse cara é sensacional. Mas aí vem aquele pontinho que eu não quero jogar água no chope de ninguém, não quero atrapalhar a vida, não quero desanimar ninguém, né? Eu não vou olhar do lado negativo, mas é a história de que prego que se destaca recebe martelada, né? E o Jayden Daniels, nesse ano, a gente entende que todo mundo que vai enfrentar o Washington Commanders na temporada tá se preparando melhor para ele, né? Tá olhando lá aqui, ó. Vamos lá no calendário, né? A gente vai aqui no calendário. Todo mundo que tá aqui assim, tá falando, bom, o que ele fez, o que ele faz, o que ele pode fazer, como eu posso impedir que esse cara me machuque como machucou. Passe em profundidade que ele acertava, a tendência é que tenha um pouquinho menos, que vão fazer uma cobertura maior em cima dele. Quarta descida, eles tiveram uma boa conversão esse ano, o pessoal vai estar mais ligado, né? Então, vão estudar mais. O Cliff Kingsbury, que tem sido um problema, né, histórico, quando ele foi treinador da equipe do Arizona Cardinals, tinha aquele problema de você olhar e falar assim, não dá para ser sempre a mesma coisa, precisa mudar, não dá para replicar a fórmula, não dá para repetir a fórmula, você não vence 2 anos seguidos da mesma forma, então tem que cobrar um pouquinho mais do do Cliff Kingsbury, mas o Jayden Daniels é um cara que eu gosto bastante. Eu vou colocar que esse quarterback tem mais chance de ter uma queda, né? Voltar um pouquinho aqui que a gente fala de que seria o normal dele, porque ele vai ser mais estudado, ele vai ser mais observado, então eu vou colocar ele como uma baixa e não como um cara de alta, porque alta é muito complicado, mas acho que vai ser uma queda muito pequena, porque eu gostei bastante dele mesmo, do que eu vi nesse Jayden Daniels, ótimo jogador. Drake May, a escolha de número 3 do draft, foi para a equipe do New England Patriots, aqui uma situação interessante também, porque ele mostrou bons sinais no ano passado, né? Entrou num time que era muito ruim, num time que para mim era mal treinado, que era mal gerido, né? E que tinha
problemaços no elenco, buracos em tudo quanto é lado, plano de jogo, tudo era muito ruim. Ele mostrou alguns sinais positivos e agora tá, teoricamente, numa situação mais confortável, com o Mike Vrabel, um técnico mais experiente, um técnico mais interessante. Tem um coordenador ofensivo agora, que é o Josh McDaniels, que pra mim ele é muito bom, muito mais interessante como coordenador ofensivo do que como treinador, né? E é bom porque se ele fizer um bom trabalho, ninguém vai querer levar ele pra ser técnico de novo, né? Seria loucura. A dúvida fica se tem ajuda suficiente no elenco, né? Acho que as estatísticas dele aqui, 2.276 jardas passadas, 15 passos para touchdowns, 10 interceptações, entra menos na conta porque, por exemplo, as interceptações, muitas, se você for olhar, são interceptações em que o cara não fazia a recepção e aí entra na conta do quarterback, né? Alguns passos que o cara desistia da rota no meio. Então, tudo isso aqui vai pesar bastante pra gente avaliar o Drake Maye, mas quando a gente olha aqui e fala assim, tá, ok, esse cara parece ser interessante. E o elenco? Vai ajudar? O que o Stephon Diggs é? Esse cara é o wide receiver 1, né? No depth chart mas ele é o cara. Ele consegue, tá voltando de lesão também, já tá veterano. Vai dar tudo certo, tá cheio de problema fora de campo. Demario Douglas, Kyle Williams, o Booty, o Mac Hollins, o Kendrick Bourne, esses caras aqui são o suficiente, né, para uma evolução do Drake Maye? Acredito que com um bom jogo terrestre, que me parece ter, e com o McDaniels, tendência é de alta aqui pro Drake Maye, seria a minha aposta. Vou dizer uma coisa para vocês também, que, então os Bears erraram, tinha que ter pego o Jayden Daniels, vou fazer o redraft. Eu não gosto de redraft pelo simples motivo de que não dá pra transportar, não é simplesmente pegar o Jayden Daniels, se jogasse nos Bears teria jogado do mesmo jeito. Não, ele ainda teria jogado com o Matt Eberflus, ele ainda teria jogado com aquela comissão técnica, ele teria jogado naquele cenário, com aqueles jogadores, então era completamente diferente. O redraft eu acho errado, porque ele vai simplesmente assim, ó, a gente viu que esse cara é capaz de fazer, mas nesse time, e eu ia colocar ele no outro. Não sei se vai ser a mesma coisa. Então, por isso que eu não faço exercício de redraft. Eu não gosto por isso, que eu acho que é um conteúdo dos menos interessantes para mim quando eu vejo na TV americana. A TV americana faz isso aqui direto, eles fazem nos sites e eles colocam, e eu acho muito pouco interessante porque não é simplesmente trocar, é a história do IC, né? E se, né? Plantei um pé de si em casa, não deu nada, não vira nada, né? Se minha mãe fosse homem eu tinha 2 pais? Não, mudava todo o cenário, então por isso que eu não faço redraft. Vamos lá, Michael Penix, né? Vou tentar acelerar um pouquinho aqui. Michael Penix. Os Falcons entendem que o Michael Penix é o quarterback dele, que então Cousins é o reserva, ou vou dispensar e já era. Mas a gente sabe quem é o Michael Penix. Ele teve 775 jardas passadas, 3 passos para touchdown, 3 interceptações. Foram 3 jogos com o titular. É o suficiente para eu ver que esse cara aqui é o futuro da franquia? É o suficiente para eu ver que ele tem que colocar o Cousins no banco e acabou e não tem mais nada? Cara, eu não sei quem que é o Michael Penix. Eu não sei o que eu posso confiar ou não. Tá? Foram 3 jogos, né? Uma vitória sobre os Giants, que tem uma boa defesa. Ele foi interceptado uma vez. Não teve passo para touchdown. Ele teve um jogo contra os Commanders e contra os Panthers que ele perdeu. Cada um desses jogos teve interceptação. Nos 3 jogos. Esse cara, o que me faz acreditar que então, beleza, tem o Michael Penix e tá ótimo. Porque ele foi bem no college, porque ele terminou bem essa reta final, esses 3 jogos aqui. A gente já cansou de ver casos de jogadores terminarem uma temporada bem e depois não conseguirem deslanchar. O Will Levis, por exemplo, em 2023, terminou com uma temporada nos Titans, que eu falei assim, cara, queimou minha língua. Falei que ele não era quarterback para a primeira rodada, e no fim o cara é muito bom, o cara vai destruir, e ele foi muito bem. E agora, então, os Titans têm quarterback. Não foi, não teve. A gente olhou depois e não tinha simplesmente. Então, achei que ia queimar minha língua e no fim eu estava certo sobre o Will Levis. Michael Penix, minha expectativa não era tão alta para ele. Acho que foi uma pique errada pela forma como foi gerida. Já expliquei aqui várias vezes. E tem esse problema aqui do que vai ser esse cara lá na frente. Eu não faço ideia do que seja o Michael Penix. Difícil prever, tá? É dos casos mais complicados. Vou colocar aqui, dar um voto de confiança. Acho que ele vai se manter como um bom quarterback, como um cara que o time vai confiar pro futuro. Aí eu vou para uma mais difícil ainda, J.J. McCarthy.
Quem que é J.J. McCarthy? A gente não faz ideia. Se o Michael Penix é uma incógnita, o J.J. McCarthy, então não faz ideia. O cara jogou 19 snaps na pré-temporada. E tava todo mundo muito empolgado com ele. Ah não, o Sam Darnold vai ser reserva, porque o J.J. McCarthy tá vindo com tudo, mas era pré-temporada, e não era começando o jogo, era contra o reserva do reserva. E daí? Né? Aí o cara vem de uma lesão grave. Eu tinha minhas dúvidas com ele na época do draft, porque acompanhei ele em Michigan e não achava ele toda essa coisa não. Né? Achava que ele era um quarterback muito limitado, bastante limitado. Era campeão nacional, mas bastante limitado. Mas aqui ele tem boa ajuda. Uma linha ofensiva que foi reforçada. Você tem um baita no treinador, porque o Kevin O'Connell é um baita no treinador. E você tem Justin Jefferson e o Jordan Addison. Né? Então, se tem um cenário em que o McCarthy vai funcionar na NFL, para mim é o dos Vikings. Os Vikings perfeitos para fazer ele funcionar. Agora, o que esse cara é, eu não sei. A gente tá falando de um segundo ano de um cara que, na verdade, tá indo pro primeiro ano. A gente não faz ideia de quem que é. Não seria nem correto eu colocá-lo aqui nessa lista, mas ele ainda assim é um segundanista. Ele não pode ganhar prêmio de calouro, né? E também não pode ganhar prêmio de comeback, né? Se não me engano, tem uma questão dessa, que ele não concorre, porque, na verdade, ele nunca esteve, né? Então, não sei. O comeback também virou uma loucura, e não sabe o que é. Mas tá aí, J.J. McCarthy. Acho que vai bem. Vou dar um voto de confiança pra ele. Seria injusto eu chegar aqui e falar que ele vai ser um mau quarterback. E aí a gente vai pro Bo Nix. Bo Nix, que é um quarterback que foi muito bem também. Fez playoffs. 3.775 jardas passadas, 29 passes para touchdown, 12 interceptações. E era o quarterback mais experiente deles, né, da classe ali. Ele tem 25 anos já. E ele é 2 anos mais velho do que o Bryce Young e do C.J. Stroud, né? Que são quarterbacks que já estão indo para o terceiro ano, que já passaram pelo alto, pelo baixo. Eu até quis questão de colocar a camisa do Stroud aqui, porque ele é um cara que mostra, né, do segundo ano. O Bryce Young também, primeiro ano do Stroud, maravilhoso, esse cara é o futuro da liga. Segundo ano, alguns problemas, uma queda bastante grande. Bryce Young, descartado, era um lixo, não serve para nada mais. Segundo ano, termina em alta, um cara que todo mundo tá achando que vai ser uma boa. Falando do Bo Nix, eu acho que ele conta aí com uma belíssima ajuda, uma linha ofensiva excelente, uma linha ofensiva que cedeu pouquíssima pressão contra ele, né? Não era nem questão dele ser tão móvel, não era o caso, mas a linha cedia pouca pressão em cima dele. E um treinador muito inteligente. Aqui eu tenho que dar o braço a torcer também pro Sean Payton, né? Porque o Sean Payton fez dele, assim, um cara... assim, só não faz besteira, tá? Administra o jogo. 12 interceptações é bastante, né? Para um administrador. Mas a missão dele era não fazer tanta besteira e você tinha aí uma defesa que somava muitos pontos, que marcava muitos pontos, por isso a defesa ajudou muito esse ataque, porque o ataque em vários momentos teve suas deficiências. Tenho minhas dúvidas em relação ao grupo no geral, né? Gostaria que tivessem dado mais uma arma para ele, um jogo terrestre melhor, um tight end, alguma coisa assim para pro Bo Nix, mas ainda tem peça e eu vou confiar no Sean Payton, tá? Talvez tenhamos uma regressãozinha aqui, porque não é fácil pro Bo Nix. Em alguns momentos ele pareceu se afobar. A pressão chegou e ele passou a interceptação, ele passou errado. Fez leituras erradas. Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. O pessoal vai estudar mais ele, vai entender mais como marcá-lo, qual que é o ponto positivo, qual que é o ponto negativo. A defesa é absurda, a defesa vai dar espaço, a defesa vai manter o jogo num placar baixo para ele conseguir levar esse time adiante, para não precisar se desesperar, para tentar fazer uma loucura, para tentar fazer, né, esquecer jogo terrestre, ir só pro passe. Só que tem um limite. A gente viu isso nos playoffs contra o Buffalo Bills. Tá? Vou colocar o Bo Nix dando um passinho para trás. Teve mais um quarterback naquele draft, que foi o Spencer Rattler. Eu acho sacanagem, tá? Coitado dele. Caiu numa loucura de um time que ainda é pior. Eu não sei qual que é o espaço que ele tem para competir. De cara, eu acho que ele não tem como competir com o restante, né? Com todos os outros quarterbacks da equipe dos Saints. Então não vou falar tanto dele aqui assim. E eu queria só dar uma passadinha aqui pelo Bryce Young e pelo C.J. Stroud, que foram quarterbacks que inverteram um pouquinho a ideia que a gente tinha deles. Em relação ao primeiro ano, o Bryce Young conseguiu crescer
Não, ele ainda é baixinho, mas ele conseguiu crescer no conceito com a torcida, mas vai ser muito cobrado, porque terceiro ano já vai vir um pouquinho mais de pressão pra cima dele. E o CJ Stroud é um cara que a minha maior preocupação é o que não foi feito para melhorar aquela linha ofensiva, que foi um grande problema, que prejudicou bastante o CJ Stroud no ano passado, na minha interpretação. Né? Então eu tenho minhas dúvidas com relação que os Texans, o trabalho dos Texans na off-season, se conseguiram se reforçar o suficiente para ajudar. Muda coordenador, muda uma coisa aqui, né? A tendência é que tenha um pouquinho mais do primeiro ano do Stroud do que do segundo ano. A tendência é que o Bryce Young consiga manter ou ter uma queda ligeira do que fez o ano passado, porque o primeiro ano foi o problema dele. O primeiro ano era uma loucura de treinador, né? O Frank Reich foi um erro, tudo, e parece estar um pouco mais estável. Vou dar um voto de confiança para os dois, tá? Bryce Young e o CJ Stroud eu acho que vão para um ano bom. Quero saber a opinião de vocês, desculpa aí um pouquinho a voz, desculpa as tossidas, o que passar, não consegui consertar na edição, mas deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal e a gente volta, espero que melhor. Valeu, aquele abraço.